de Paz. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 85. O podcast Paternidade Supimpa que você nunca sabe. Quando você dá o play, você nunca vai saber se você vai rir ou chorar naquele episódio. Não é não? Faltam só 15 episódios. Cara, você ignorou tudo que eu falei. Não, é que eu fiquei muito focado no 85. Eu falei, gente, tá Ele quase. Ele parou no 85. Não vi nada depois disso. Ai. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. Ainda estou ligeiramente rouco, bastante. Vamos ver se eu ainda tenho voz até o final desse episódio. Mas estamos aqui numa sequência de convidados sensacionais. E hoje não vai ser diferente. Dá vontade da gente nem falar nada e só ouvir. Aqui é Victor Orives. E vamos ver o que temos para hoje. Opa, Estou que isso? curioso. Está... E tudo supimpa? Tudo ótimo. Então, a gente veio aqui falar um pouco, conhecer um pouco a história e o trabalho do nosso querido Jones Silveira, lá do @Família Quilombo do Instagram. Por favor, Jones, se apresente aí. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Fiquei muito honrado com o convite. E meu nome é Josimar, né? E algumas pessoas me conhecem como Johnny, aí fica aí ao critério, Johnny, Josimar, para mim, tanto faz, tem uma história aí com esse nome. E se houver tempo a gente pode contar lá na frente. E eu faço parte, além da nossa rede do @, né, do Instagram, eu mantenho também no YouTube um canal juntamente com a minha família, com a Adriana, minha esposa, com a 15, o meu filho, de 8 anos, e com a Dandara, minha filha, de 4 anos, onde a gente retrata ali, a gente mostra o dia a dia de uma família negra, que é uma família que é historicamente desincentivada e invisibilizada aí nos veículos de comunicação em geral. E aí a gente fala um pouquinho um pouquinho de muita coisa, um pouquinho de cada coisa. A gente fala de paternidade, de maternidade, de masculinidade, de educação antirracista, de criação de filhos, enfim. Tudo que vai aparecendo no nosso dia a dia a gente vai pautando e fazendo os recortes necessários aí e tocando o barco. Maravilha. Com a apresentação dessa, então você já sabe que esse vai ser um episódio de porreta, né? Mas a gente vai voltar daqui a pouco, depois do nosso pequeno breakzinho aqui. Esse episódio é oferecido pelos nossos queridos apoiadores supimpas e nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos esse trabalho funcionando. Por apenas R$15 por mês, olha, é só R$15 por mês, você não faz só a sua parte ao apoiar uma produção de um conteúdo que você gosta de ouvir, mas também tem muitas recompensas, como o próprio Chat Supimpa, o acesso ao nosso chat de WhatsApp Supimpa, onde a gente conversa, discute sobre as pautas. E agora a gente tem uma novidade também, porque a partir de agora, todos os nossos apoiadores, a partir de R$15, vão poder acompanhar as nossas gravações ao vivo e comentar com a gente em tempo real no nosso chat, participar das gravações, mandar suas perguntas, seus comentários. Tem sido uma experiência incrível e você está ouvindo nesse episódio já como é que isso funciona. Tá legal? E além disso, é claro, a gente tem outros níveis de apoio que podem caber no seu bolso e te trazer mais benefícios também. Então não esquece, vai lá em paizinhovirgula.com/apoiar e eu tenho certeza que você vai achar o apoio do tamanho do seu bolso e também do tamanho do seu coração. Ah, e também tem mais. Se você tiver PicPay, você pode apoiar a gente através do PicPay também, lá no picpay.me/Tricô de Paz, ou, se você mora fora do Brasil e quer apoiar com seu cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, você pode ir lá no patreon.com/Tricô de Paz e apoiar diretamente em dólares. Então vamos lá, gente. Vamos aqui então conhecer um pouquinho da história, começar aqui um pouquinho. O Johnny já deu uma bela cancha ali de tudo que a gente vai falar hoje. Mas eu queria, a primeira coisa eu acho que eu queria comentar aqui é que, cara, que nomes lindos você deu para seus filhos, cara. Que escolha de nomes lindos. Eu queria, inclusive, que você começasse a contar, porque eu acho que isso tem uma história e tem uma justificativa, né? Acho que pode ser um bom ponto de partida pra gente. Ah, sim, tem todo um significado, né? A gente sempre acreditou, Adriana e eu, que o nome dos nossos filhos teria que ter marcar essa origem dele, né? Marcar essa africanidade, marcar a negritude, para que quando eles ouvirem ressoar o nome deles, eles terem orgulho disso e saber de onde eles vieram. Uhum. Né? Então isso para nós é de suma importância. Então, quando a Dandara, a Adriana, desde sempre, né? Quando a gente começou a namorar, a gente está junto há 18 anos,
E quando a gente começou a namorar, ela já falava, se tiver uma filha, é Dandara. Dandara dos Palmares, né? E aí, Dandara, beleza. Só que quando ela engravidou, veio o Akins, veio um menino. A gente ficou sabendo que ia ter um menino. E a gente já tinha o nome da menina, e nome de menina a gente não fazia nem ideia. Mas a gente sabia que queria colocar um nome ali. Pô, tava tão confiante, né? Hã? Tava tão confiante, né? Não, Adriana, porque pra mim tanto fazia, eu sempre quis muito ser pai. Menino, menina, pra mim não fazia diferença de verdade. Mas a Adriana tinha certeza que ia vir a menina, a Dandara, e já idealizava essa Dandara. Mas quando veio o menino, a gente, opa, vamos caçar um nome agora pra esse garoto, né? E aí a gente pensou e tal, e aí a gente comprou, a gente foi até numa feira que a gente foi, e a gente viu um livro de nomes africanos, de origem africana. Que né? maneiro, cara. De várias regiões da África. E aí a gente foi olhamos alguns e tal, e quando eu olhei Akins, eu achei assim a sonoridade do nome, eu achei incrível, né? Akins. Eu falei, bom, não olhei nem o significado, mas para mim é esse aqui. Ela, vamos ver. E aí Akins significa garoto guerreiro. Olha, que demais, cara. E eu achei assim incrível, falei, para mim eu bato o martelo aqui, ela também gostou muito, e aí ficou o Akins, o garoto guerreiro, né? E para nós isso foi assim... Nossa, foi uma coisa muito muito intensa, sabe? Essa coisa do nome, sabe? Eu acho que quando o casal tá passando por uma gestação e tal, e você escolhe o nome, naturalmente, né? Vira já uma pessoa ali com o nome, fica mais palpável ali, com mesmo certeza. Antes de nascer, né? Ah, é o fulaninho, né? Mas assim, para nós, cada vez que a gente falava Akins, era uma coisa muito, muito maior, sabe? A gente sabia que a gente estava fazendo referência aos ancestrais, e isso é o que a gente acredita, é o que a gente buscava, sabe? E aí quando o Akins começou a se ver e ter orgulho desse nome, começou a crescer e ter orgulho desse nome, a gente viu que a gente fez uma escolha certa, a gente viu que a gente estava no caminho certo. E aí depois veio a Dandara, né, que já tinha o nome desde sempre, e só vestiu a roupinha de Dandara e tá aí, e ela também tem muito orgulho, sabe, de onde veio e adora, enfim. Então os nomes para nós tem muito a ver com isso, com a raiz, com marcar mesmo essa africanidade. Pô, perfeito. E ainda bem que veio menina, né? Porque senão vocês iam ter um outro problema, arranjar outro nome de novo, menina, pega o livro de novo. Mas já tinha o livro, né? Inclusive o Ricardo Takeshi, que tá aqui no chat dos apoiadores supimpas, ouvindo a gente ao vivo, ele perguntou se você tem a referência do livro. Você sabe de cabeça alguma coisa, o nome, ou a editora, talvez? O nome do livro é Nomes Africanos, agora eu só não consigo, porque eu não tô com ele em mãos, eu não lembro a editora. É Nomes Africanos o nome dele. Acho que se ele jogando no Google, você vai acabar achando, acha fácil. Acha fácil. Eu nunca vi outros. Todos os lugares que eu vi esse livro com esse nome, né? É um livro bem pequeno. Assim, ele é fininho, mas tem muitos nomes masculinos e femininos. Muito bacana. Legal. E assim, bom, eu imagino que vocês tenham planejado a vinda do primeiro filho, né? E talvez a do segundo também. E eu queria saber um pouco mais dessa questão da decisão de vocês. E como vocês já também tiveram essa decisão consciente, já pensavam sobre todas essas questões de trazer e valorizar a ancestralidade de vocês através dos seus filhos, eu queria entender um pouco melhor também como é que foi essa questão da primeira gravidez, do nascimento, porque assim, eu tenho um pouco de conhecimento com relação ao parto, pelo que eu já estudei junto com a Anne, né? Então, coisas em relação à humanização do parto, violência obstétrica, e assim, eu tenho aqui no fundo da cabeça, eu não tenho os números certos, mas eu sei que eu já vi números de violência obstétrica e que a gente sabe que as mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica quando estão procurando, né, parir. Então, vocês passaram, como é que foi esse processo para vocês? Então, na verdade o nosso processo começa, quando começou o nosso processo, eu não estava nele. Por quê? Explico. Vou falar brevemente, não é dela que a gente está falando, mas eu vou falar brevemente. A Adriana, ela engravidou na adolescência, né, de um outro relacionamento, né, ela teve uma outra gestação e teve um parto. E ela sofreu violência obstétrica, mas violência
clássica, sabe? Das pessoas amarrarem enfim, foi uma coisa bem feia e tal. E aí ela, inclusive, tem um vídeo no canal que fala a respeito do filho dela, da perda do filho. Ela perdeu esse filho aos 4 meses de vida. Teria 23, 24 anos e ele morreu com 4 meses de vida, né? E aí tem toda essa história. Então, eu estou falando isso para trazer já o que já vinha, a bagagem carga, que já vinha, que ela vinha carregando, né? E aí, quando a gente resolveu engravidar, a gente casou em 2006, e em 2009 a gente resolveu que a gente ia começar aí tentar engravidar, né? E aí demorou um pouquinho, mas aí tal, engravidamos, e aí ela teve um aborto espontâneo, né? Tivemos um aborto espontâneo e seriam gêmeos. Caramba! A gente descobriu aí na época que teve um aborto espontâneo e tal, tinha 2 vesículas, não lembro o nome. Tá, tinha 2 caras lá dentro. E aí eram gêmeos. E aí perdemos, nossa, ficamos mal pra caramba, a gente queria muito e tal, enfim. Quando a gente engravidou do Akins, cara, aí a gente tava muito trazendo toda essa bagagem de medo, de insegurança, sabe? Então foi bem complicado, isso foi determinante de para a forma que foi realizado o parto. Então, a gente pensava em parto normal, essa coisa toda, né? Parto humanizado, enfim. Porém, a gente estava muito assustado, né? E aí, quando chegou com 37 semanas, o médico achou que já teria que fazer a cesárea. Ele falou, não, peraí, 37 semanas e tal. E aí ele ficou meio que pressionando, né? Eu não quero correr nenhum risco. Ele já conhecia a história, né? E aí depois a gente avaliou com mais calma, depois de um tempo que a gente pôde conversar, a gente viu que ele pressionou e usou um recurso aí, usou a nossa insegurança a favor dele, para encaixar na agenda dele ali, né? E acabou nascendo de 38 semanas de um parto uma cesariana, né? Enfim. Já com a Dandara, já foi em outro tempo, a gente já tinha outra cabeça, outro pensamento, já estava muito mais estruturado, sabe? E aí a gente conseguiu bancar, fazer o parto normal e assim, chegamos a trocar de médico, porque o médico não apoiava, e aí, quando a gente encontrou uma médica que apoiava, a gente conseguiu fazer esse processo de uma forma bem mais tranquila, né? O parto, a gestação em si, a gestação do Akins não teve nenhum problema assim, gestacional mesmo, nenhum problema de ordem física, biológica, não teve nada, nenhum problema de ordem médica, enfim, foi tudo mil maravilhas. Daria inclusive para esperar ele nascer quando quisesse, né? E da Dandara também não. Só que aí a gente tinha uma outra cabeça já. A Adriana bancou, não, quero parto normal, parto natural. E eu falei, não, vamos junto, a gente tá junto. Enfim, só que chegou mais para você ver como essa coisa é forçada, né? Quando a Adriana chegou em 40 semanas, 39 semanas, a gente começou a ir a cada 2 dias no hospital fazer todo aquele monitoramento, né? Sim. Ver como tá o líquido amniótico, o batimento, para ver se não tem nenhum problema. Quando faltava 2 dias antes da Dandara nascer, a gente foi no hospital, na maternidade aqui de São Paulo, muito famosa, muito conhecida, e eles queriam internar já para fazer a cesárea. Nossa, caralho. E aí eles queriam internar de qualquer forma. A Adriana falou, não, porque o que a gente tinha combinado com a médica a gente vai esperar até 41 semanas para não ter nenhum risco. Então, deixamos a cesárea marcada para 41 semanas, pro dia que completava 41 semanas, fora e vamos esperar até lá. Se estiver tudo bem, a gente vai esperando. Por isso esse monitoramento mais detalhado. E quando a gente foi lá, eles queriam internar de qualquer jeito. A Dandara era grande, a Dandara nasceu com 4,70 kg. Caraca, Ela era muito grande, eles falaram, não, isso é um bebê macrossômico, às vezes tem que quebrar a clavícula para sair. Eles começaram a fazer terrorismo, cara. Terrorismo. E a gente falou, não, a Adriana bateu o pé, não. E eu confesso que eu comecei a ficar meio com medo, né, com aquela falácia toda. Mas ela bateu o pé e falou que não, e falou, não, liga para minha médica. E ligaram para a médica teve uma postura muito bacana, falou, tá tudo bem? Tem algum problema aí, médico? Não tem? Então vamos aguardar. Manda ela para casa, não vai internar ninguém, vamos embora. Isso com 2 dias antes dela nascer. A Dandara foi dar sinais de nascer, a primeira contração,
no dia 14, inclusive a Dandara tá fazendo 4 anos hoje, tá? Isso que eu tô te contando, tem 4 anos exatamente. Parabéns. Aliás, daqui 1 hora ela completa 4 anos de vida. Foi às 23h43 que ela nasceu. Ah, que demais, cara. Né? Então começou meio-dia do dia 14 e começou as contrações. Né? A gente saiu de casa, a Adriana falou, se eu sair agora eles vão querer cortar minha barriga. Nós saímos de casa às 8h30 da noite. E a Dandara nasceu às 11h23 da noite. Nossa. E assim, foi assim, ela nasceu a hora que ela quis, o trabalho foi muito rápido, assim, relativamente, né? O trabalho de parto, e ela nasceu de parto normal ali, uma bebezona gigante e linda, maravilhosa, sabe? E a gente poderia ter vivido os quaquinhos também, só que por uma pressão do médico, né? E todo o contexto que eu falei para vocês, a gente não conseguiu, não teve condições de viver isso, né? Sim, eu entendo. Então, de certa forma, foi uma violência obstétrica, não essa clássica, né, que a Adriana sofreu lá na adolescência, né? E que realmente as mulheres negras, essa coisa da mulher negra ser forte, isso aí é um resquício da época da escravização, né, da época colonial, que a mulher negra era forte, né, aguentava os trabalhos pesados e ainda amamentava os filhos da Sinhás, enfim, essa coisa toda, e não precisa de anestesia, não precisa de nada, né, porque ela aguenta. Surreal, né, é surreal isso. É surreal então, essa percepção que as pessoas têm de que a mulher, só porque ela é negra, ela suporta mais dor, cara. Isso é muito... Cara, é muito violento, cara. É muito violento. Tem que ser guerreiro o tempo todo, e não pode ser sensível, e tem os estereótipos, né, que foram sendo construídos aí ao decorrer da história aí, a gente ainda sofre com isso hoje, né? Foram justificativas para poder realizar a opressão com muitas aspas menos culpa, né? Isso. Vou tirar minha culpa aqui. Não, aguenta. Então, sim. E não tô sendo cruel, né? Ela aguenta. Exato. E é por isso que eu acho que eu valorizo tanto iniciativas como a sua, que são iniciativas na internet que mostram que, tipo, cara, não tem, é completamente diferente, sabe? Cara, é importante isso para ajudar a quebrar essa ideia preconceituosa e racista de que os homens negros, principalmente os homens, né, que são colocados como os caras mais fortes e durões, né, que tem que ser... E saber que o cara pode chorar, o cara tem que se emocionar assim, que o cara tem que conversar sobre relações. E, puta, eu valorizo muito o trabalho de vocês por causa disso. A gente procura construir uma narrativa diferente, né? Onde a gente pode... Porque a primeira coisa, porque qualquer coisa que te tira, que te dá força demais, isso te desumaniza, né? Porque, assim, a grande arma para se escravizar o africano foi desumanizar, né? Te transformou numa mercadoria. E isso hoje ainda é usado, né? Quando você coloca para mais, você transforma num super-homem, num cara que não sente, num cara que é forte o tempo todo, que resiste, enfim, você está tirando, está desumanizando, né? Não é? E a mulher é a mesma coisa, né? Então hoje a primeira luta, a primeira batalha para depois falar de outras coisas é primeiro se sentir humano, tá? Porque isso vai introjetando na gente desde a nossa infância, né? Essa coisa de você ter que ser 2 vezes melhor para poder se equiparar ao branco, você tem que fazer 2 vezes melhor, 3 vezes melhor, quer dizer, isso não é humano, né? Você tem que correr muito mais com condições bem piores e tal, enfim. E aí a primeira grande batalha, a primeira grande luta pra gente é primeiro se sentir humano, se enxergar humano e depois mostrar pro outro a sua humanidade, né? Olha que a gente não está falando de igualdade de direito, não. A gente está falando de ser humano, de ser visto como gente. Tá tipo uma etapa muito anterior, né? Muito anterior, né? Porque num país que tem um pouquinho mais de 500 anos, durante quase 400 a gente foi mercadoria, né? Pois é. A gente não era gente, não era humano. O negro ser gente é muito novo no Brasil. Isso, cara, né? Isso é uma surreal. coisa muito nova, né? E se você levar em consideração como se deu a abolição nesse país, talvez nem tenha acontecido de verdade essa humanização, né? Por isso a gente tem que buscar isso o tempo todo, né? E aí é um trabalho de formiguinha aí, que né? Você tá lutando contra uma coisa que é histórica, que foi construído juntamente com a história desse país, né? Com certeza. Foram paralelo à história do país ali. Aliás, estruturou a história a construção desse país, né? Então é bem complicado.
Cada vez que eu penso nas condições dos navios negreiros, cara, isso me dá um desespero mesmo. Você pensar nisso não dá para imaginar, né? As pessoas, metade da carga, vamos dizer assim, porque era assim que era considerado, morria no trajeto, né? Porra, cara. E eram trajetos de muito tempo, né? Uhum. Você pensar em embarcações do século XVI, século XVII, né? Embarcações que eram movidas pelo vento, principalmente pelo vento, né? As caravelas depois foram melhorando aí essa locomoção, mas você pensar da África até a América, é muito chão, né? Porra, cara, é um oceano inteiro para cruzar, cara. É muito tempo de viagem, cara. Então, e aí com cadáver do seu lado, muitas vezes em cima de você, sabe? E doenças sendo proliferadas, e você sem saber para onde vai, sendo tirado da sua terra, e ali, às vezes, com um povo rival ali, porque tinham ali as disputas, né? Das tribos, territórios e tal, essa coisa toda, e aí geralmente, de repente, você tá ali com... Enfim, é uma série de coisas, né? Fora quando chega aqui e te tira a sua humanidade, seu direito a cultuar os seus deuses. Isso. Bom, se tira tudo, né? Então, essa história, ela traz isso tudo, né, nela, né? É uma carregada disso tudo, né? Porque eu vejo muito... Porque, assim, virou meio que modinha em alguns eventos o pessoal chamar alguém para fazer uma oficina de Abayomi. Só que sem contar a história mais profunda, né? Hoje está sendo mais difundida, hoje, né? Só que assim, fica aí, de certa forma, às vezes fica banalizado também, ó. Foi o turbante, aí a Abayomi, daqui a pouco, sabe? Como se a África toda fosse isso, né? E nem é a África, né? É um momento de tristeza que aconteceu durante o transporte, durante o sequestro, né? E aí o que acontece? Os brancos vêm, né? E aí a gente se coloca junto disso, mas o branco vem e acha que isso é um estilo de vida, né, cara? Isso, pronto, você falou isso. Você falou tudo, como se fosse um estilo de vida. E não é, né? Exato. Muitas coisas que se veem hoje, que se acham que é só estética e que é só... Às vezes é um ato de resistência, um ato até de sobrevivência, mas sobrevivência psíquica, sabe? De você se sentir, conseguir se autoafirmar e conseguir sentir. É um black power, é um turbante, é uma vestimenta assim, que remeta a um tecido africano e tal. Muitas vezes isso é uma forma de se manter forte, sabe? É lógico que não é só isso, isso é uma representação, isso é, né? Mas que muitas vezes é banalizado, né? E aí se torna, quando uma pessoa branca, principalmente uma pessoa famosa, se apropria daquilo, né? E a gente tá falando de apropriação cultural, nem desse tema, nem sei se... Isso fica tudo muito bonito, muito belo e muito mais palatável, muito mais aceitável, né? É que a gente tirou tanto de vocês que aí vocês também não querem perder mais de um pedacinho, né? Do que sobrou. E pertence. E tem toda a questão da inversão da coisa, sim, né? Da inversão por exemplo, tem aquela história clássica. Eu não sei se ainda é assim, mas um tempo atrás eu fui no Google e se você digitar no Google Imagens, por exemplo, trança. Ou então, tranças bonitas. Isso, trança bonita, vai aparecer só aquelas louras lá, modelo, com cabelo trançado, parará. Trança feia, são pessoas negras usando trança. Então, você subverte. É mais que você só se apropriar. Você toma aquilo pra si e subverte o significado original da coisa, transformando aquilo em feio. E não, agora o que é meu, na minha pele branca, é bonito. E isso é de fuder, cara. É bem isso que o Thiago falou, essa coisa de inverter mesmo, acaba se invertendo. O que os negros usaram a vida inteira e não era nem percebida, de repente a Gisele Bündchen vai lá. É só um exemplo, né? Só para falar, né? Alguém muito... E aí vira, nossa, maravilhoso, entendeu? Porque agora sim, foi ela que usou. E aí sem referência nenhuma à origem né? A origem... real, né? Enfim. É quase como... bom, não sei. Eu vou ficar calado porque eu realmente não tô... Mas você entendeu. Mas eu entendi. Então é isso que importa. Só pra falar do significado, a Abayomi, que tô olhando aqui no Google, tem origem Yorubá e significa aquele que traz felicidade ou alegria. A Abayomi quer dizer encontro precioso. Abai, que é encontro, e Omi, precioso. Aí. Tá aí, tá vendo? É isso aí.
Então, mas acho que dentro desse significado, aquele que traz alegria, né? Fazendo analogia aí com a viagem, né? Viagem parece que era com o sequestro, né? Eu não gosto muito desse tempo que eles falam, viagem deles para cá, quando os africanos vieram para... Não, eles não vieram, eles foram sequestrados e trazidos para cá, né? Exato. Pelo menos falar que foram trazidos. Hã? Pelo menos a pessoa poderia falar que foram trazidos, né? Então, no mínimo. Né? Porque se confunde, porque acabam... Não se confunde, às vezes eu acho que às vezes é mau caráter, mau caratismo, mas tudo bem. Que se compara muito a vinda dos imigrantes com a chegada do africano, na boa. Porra. Com todo o sofrimento, e respeito todo o sofrimento que tiveram alguns imigrantes aqui, mas eles vieram tentar a sorte aqui. Eles vieram para tentar uma vida melhor. Ninguém arrancou eles de lá pra cá. Os negros vieram pra cá para ter uma vida pior. Exato. Pra não ter vida, né, cara? Pra não ter vida, né? Pra não ter vida. É foda. E vieram contra a vontade, né? Foram fazidos contra a vontade, né? Enfim, e os imigrantes vieram numa época interessante, né? Se você pensar, se você vai no Museu do Imigrante aqui em São Paulo, ele data de 1886. E lá mostra as instalações que os primeiros imigrantes ficavam e tal. Em 1888 foi a dita abolição, onde o ex-escravo, né, ele foi largado à própria sorte. Né, ele não teve nenhuma indenização, ele não foi absorvido depois pelo mercado de trabalho, ele não era assalariado, porque corria assim, um grande risco. Como que eu vou pagar salário para alguém que até outro dia era mercadoria minha? Corre-se um grande risco de ter a médio e longo prazo uma classe média e até alta negra, que foi o que aconteceu com os imigrantes. Né? Muitos se deram mal, sim, mas muitos viraram latifundiários, muitos viraram grandes... A elite brasileira hoje descende desse pessoal. É verdade. Em grande parte, né? Então, aí isso mostra a diferença que foi, né, a vinda dos imigrantes e o sequestro do africano, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem. E eu acho que parte dessa reparação histórica é a gente começar a utilizar os termos corretos, né, cara? Tipo, é sequestro, entendeu? Não é imigração. Tipo, acho que faz parte. Porque, assim, de fato, a gente está conversando aqui, a gente está falando sobre né, esse sequestro e eu tô tentando puxar aqui enquanto a gente conversa da minha memória, lá quando era o pequeno Tiaguinho, estudando na escola, aqueles livros lá coloridos de história, e cara, não era nada disso, tá ligado? Era completamente diferente a forma como a gente aprendia, e a coisa vai, e aí, tipo, dá até pra entender a pessoa que, tipo, tem dificuldade hoje em dia de parar e não, peraí, caralho, foi sequestro, porque você tem que parar e querer pensar e mudar esse pensamento, porque assim, a gente foi ensinado desde criança dessa forma, e eu não tô passando pano, não, eu só tô tentando entender aonde que essa sacanagem toda acontece, né, cara? Então, eu acho que um dos grandes problemas, cara, na forma que foi contada a história foi contada pelo opressor, né? Sim. A história da escravidão é contada um pouquinho feio. Né? Se você pegar os primeiros livros de história e tal, foram os portugueses ou os descendentes diretos deles que contaram as primeiras histórias, cara. Então, quando você não vai contar a história sendo opressor, você vai sair de herói, você não vai sair de... Exatamente. Entendeu? Então, eu, por exemplo, quando eu tava... Eu vou fazer 40 anos, né? Eu estudei isso nos anos 80. Final dos anos 80 começo dos anos 90. Eu tinha vergonha quando começava a falar de escravidão. Tinha vergonha quando mostrava negrinho lá com as correntes, quebrando a corrente e tal. Quando, na verdade, quem tinha que ter vergonha dos antepassados eram os descendentes de quem escravizou. Exato, é verdade. É verdade. É o que eu falo pro meu filho hoje. Eu falo, filho, você é sobrevivente, você é guerreiro, tudo. Quem tem que ter vergonha, quem fez coisa errada, foi o europeu. É verdade. O português, depois os seus descendentes. Então, quem tem que ter vergonha dele... são eles. Quando tiver na aula de história, eu quero que meu filho chegue e fale: nossa, pessoal, deve ser difícil ser descendente desse pessoalzinho aí, ruim pra caramba. Porra, né? Não, é total, cara. É total, porque assim, tem muita gente que fala: mas porra, não fui eu que fiz isso. Cara, mas tá no nosso sangue essa porra, cara. Entendeu?
Tá? Então, É a E a nossa gente história. não sofre hoje isso. É mais não do tem que consequência. saudável. É mais do que saudável a gente sentir vergonha. Porque, tipo, eu sinto vergonha hoje em dia. Eu falo assim, caralho, brother, que Então, merda. eu falo vergonha e tudo, mas assim, na verdade a gente vai dar uma exagerada, mas eu acho assim, o mínimo que tem que se perceber é que assim, não escravizei, eu não tenho nada contra ele. Sim, mas você colhe hoje os privilégios. É, O privilégio de poder andar com guarda-chuva sem ele ser confundido com um fuzil. pois Pronto. é, exato. Sabe? Certeiro. O privilégio de não ter. De Não ser parado na Blitz. passar numa blitz e ter a certeza que vai sair vivo. Uhum. E solto, ou livre. Eu estou falando das coisas melhores, você entendeu? Sim, Então, sim. Ele fala, eu sou pobre também, eu sou branco e pobre. Mesmo branco e pobre, você tem privilégios. Cara, Privilégio que diz definitivamente. respeito a viver ou não. Definitivamente. Não é privilégio, tipo, quer dizer, que também tem, né? Vou conseguir um emprego mais fácil, mas, tipo, é um negócio muito mais crucial que diz respeito à vida da pessoa. Sim. É. Então é disso. Quando você reconhece isso, percebe isso e fala, puta, eu acho que até você aplicar, né? O que diz a Angela Davis tem uma frase que é genial, que é não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E uma atitude antirracista, porque assim, você fala, eu não sou racista, esse problema não é meu, eu não sou, você fica na sua ali. Agora, ser antirracista é outra coisa. É você não admitir dentro da tua casa, você não admitir na tua empresa, você não admitir falas racistas daqueles que te cercam, entendeu? Perfeito. Assim, eu tenho uma pauta micro aqui, e você está até puxando no assunto lá da frente, porque esse é um negócio que eu quero abordar com calma com você, porque eu acho que é uma das coisas mais fundamentais. A gente, inclusive, como a gente sabe aqui, que a gente tem uma predominância branca, né, na audiência do nosso programa, eu acho que essa é uma das coisas que mais vai ajudar as pessoas a entenderem como que elas têm que fazer parte desse movimento como um todo, né? Mas antes eu queria só fazer um breakzinho, eu quero voltar para falar sobre o seu trabalho de ativismo na internet, que também vai dizer um pouco também com relação a essa luta antirracista. Beleza. E a nossa loja de camiseta tem novidades. Pois é, olha só. Agora a gente tem a camiseta clássica que todos os nossos ouvintes pediram, que é a camiseta com a logo do Tricô de Paz. Então agora ela pode ser sua, junto com a nossa camiseta do Risos Sir. Então agora a gente tem 2 camisetas para você tirar onda de tricoteiro supimpa por aí, tá bom? E a gente também tem a camiseta nova com a estampa Abraço que Cura, que é uma ilustração linda do nosso amigo Ney Costa. E você, além disso, pode escolher para essa camiseta entre 9 cores de camiseta diferentes. Então você pode escolher rosa, lilás, verde, amarelo, a cor que você quiser, você vai lá, compra, garante a sua e vai poder desfilar por aí com o estilo supimpa que só os nossos ouvintes têm, não é verdade? Então não esquece, vai lá em paizinho.com/loja e garanta a sua. Supimpa. Muito bem, estamos de volta aqui e parece até que a gente tá no rádio, né? Um negócio assim, vamos ao break, agora já volta e todo mundo... Mas, ô Jones, eu queria falar com você, como eu falei antes do break, né? Tentar entender melhor como é que tá se formando hoje em dia esse ativismo na internet, que tem ficado cada vez mais importante e tem cada vez mais provocado ressonância, né? Feito ressonância na internet como um todo. Então hoje, por exemplo, existem pessoas muito influentes, negras, falando não só sobre negritude, mas falando, como você disse lá no início do programa, né? Falando sobre coisas do cotidiano da vida, mas dentro do recorte racial. A gente tem, por exemplo, dentro do Twitter, um negócio que é até conhecido como o Black Twitter, né? Que tipo, são muitos perfis muito unidos que se mobilizam e conseguem provocar discussões e cobrar ações da sociedade que são muito importantes dentro desse recorte social. E a gente também tem muitos arrobas no Instagram, a gente tem outros podcasts. Eu queria tentar, se você conseguisse dar uma pincelada, porque eu sei que o negócio é muito grande, e que bom que o negócio está ficando muito grande. E eu queria que você tentasse dar uma pincelada nisso tudo pra gente aí, se for possível, né? Mas uma pincelada em que sentido você fala? Fala desse pessoal ou falar desse movimento?
falar do movimento, mas principalmente como é que vocês se inserem nele, sabe? Tipo, você que tem, como você mesmo falou, né, que vocês têm um perfil no Instagram, mas que não é só isso, é um canal no YouTube e tipo, como é maravilhoso ver, cara, vocês enquanto família produzindo conteúdo sobre família, que é a família negra, tem um recorte, mas, sabe, sendo influenciadores, cara. E, tipo, tá lá fazendo publizinho, tá lá, pô, fazendo negócio, indo no shopping, não sei o quê. Porra, tem que ter cada vez mais disso. Tinha que ter 54% dos arrobas fazendo isso, entendeu? Sim. Então, a gente começou a consumir, principalmente o YouTube, pouquinho antes da gente criar o canal. Na verdade, quem começou a consumir o YouTube foi o Akins. Aqui em casa, com canais de game, né, que ele gostava. Mas aí nessa de começar a ver o YouTube, você começa a ver uma coisa ou outra, a Adriana principalmente, porque esse movimento de internet, de combate ao racismo, de fala antirracista e tal, começou predominantemente pelas mulheres pretas. Tá. Algumas mulheres pretas que vieram e, tem começaram primeiro falando de beleza, dessa coisa da autoestima, transição capilar e tal, e aí depois vieram trazendo um viés mais politizado, enfim, né? E aí foram falando de feminismo negro, enfim, que é diferente, né? Se você pensar de uma feminista branca, feminista negra, tem pautas muito diferentes. Sim. Né? Até por tudo isso que eu já te falei aqui, todos esses aspectos que tem por conta da Constituição do país mesmo, do período de escravização e tal, essa coisa toda. Então, a Adriana começou meio que consumir essa galera, Negra Rosa, Gabi Oliveira, Nathalie Neri, né? Tem muita gente, Ana Paula Chongani, inclusive foi uma grande incentivadora do nosso canal. Olha que legal. Ela editou o primeiro vídeo. Caraca, pô, isso aí isso é moral, cara, porra. Foi. Porra. Então essa galera veio, né, fazendo um movimento muito bacana e tal, e a gente sempre conversava com algumas pessoas, inclusive com a Chongani, sobre o quanto a nossa família, quando chegava em algum lugar, cara, a gente, com muita batalha, a gente vem de origem muito humilde, né? Eu venho de uma família de 5 irmãos, minha mãe era empregada doméstica e meu pai era gari, né? E a Adriana também, exatamente a mesma coisa. O pai dela foi gari, a mãe dela empregada doméstica, depois foi cozinheira numa creche e tal, enfim. A gente vem mais ou menos da mesma origem, né? Bem humilde. Mas a gente conseguiu aí dar os trancos e barrancos, né? E aí, seguindo em frente, e através de concurso público, principalmente, eu trabalho no metrô de São Paulo, a Adriana é funcionária pública federal, ter uma vida mais estável. Sim. E tendo uma vida mais estável, eu quero consumir algumas coisas, eu quero comer bem, estar num restaurante, não é todo dia que eu consigo, mas quando eu consigo eu quero ir. E geralmente esses são ambientes majoritariamente brancos. Por que eu estou dizendo isso? A gente começou a perceber que quando a gente chegava com a nossa família, não era uma família chegando, era uma coisa, sabe, uma coisa exótica chegando. As pessoas tinham a liberdade, eu acredito. Você, Thiago, chegando num restaurante, ninguém, por mais que achem seus filhos e sua filha lindos, ninguém chega para tomar do seu colo e fala, que linda, vou levar para mim, ai, que maravilha, nossa, que lindo seu filho, ai, dá para mim, depois você faz outro. Você já ouviu isso alguma vez? Caralho, não. De um completo estranho? Não. Nós ouvimos isso, todas as vezes que a gente ia viajar para um lugar mais bacana, toda vez que a gente ia num restaurante, as pessoas se sentiam no direito de chegar e falar o que quisesse. E primeiro a gente ficava sem graça, dava um sorrisinho, obrigado, depois a gente pensou, peraí, eu não conheço as pessoas, tô pegando meu filho, pegando minha filha, o mínimo que eu tenho que fazer é protegê-los, não vai mais pôr a mão. Porra, e a gente começou a fechar a cara, né? Começou a fechar a cara e falou, não põe a mão não, tal. E aí as pessoas saem indignadas, como se estivesse fazendo um favor de achar a gente bonito, e a gente é super, porque uma outra característica do negro é ser alegre, feliz, sorridente o tempo todo, né? É verdade. Você é o piadista, o feliz, porque você tem que estar feliz o tempo todo. E aí, cara, isso começou a incomodar muito, e a gente conversava com algumas pessoas e tal, e aí a pessoa, vocês deviam falar disso, colocar isso em algum lugar, deve ter mais famílias passando por isso e tal. Isso entre outras coisas. A questão da invisibilidade, né, de você não ver essa família representada, principalmente na TV, né, que eu acho que é o veículo de massa, nos veículos de massa e tal, mas
Na TV, novela, filme, novela em Salvador comercial, só com branco. Você não vê. Oi? Novela em Salvador só com branco, né, por exemplo. Pois é, a última novela que fizeram aí, né, aquela, acho que é Cor do Sol, que deu um bafafá tremendo. E aí, aos poucos, eles foram inserindo, depois do alarde todo, eles foram inserindo um ou outro negro ali na novela. É foda, a novela cara. era, bom, uma novela em Salvador, só com gente branca, se bem que retrata, né, eu fui em Salvador outro dia, os negros estão todos atrás do balcão, né, você não vê os caras... Puta ali no, merda, tomando uma cerveja, ali pelo menos é naquela área mais badalada ali, do farol, ali, você não vê, cara. Né? É que nem teve uma polêmica, tem um tempo já isso, né? Uma novela, acho que era da Record, que acho que se passava no Egito e, tipo, todo mundo era branco lá, cara. Eu ficava assim, que porra é essa, cara? Tipo, que é, inclusive, tipo, bíblica, né? É, isso. E aí, tipo... Isso foi uma parada bizarra, né? Porque a gente tem essa, de novo, das histórias que são contadas pra gente, a gente tem essa percepção que não causa essa estranheza na gente, a princípio, até porque, assim, lembra quando todos os desenhos de Cleópatra que você via, era branca, com o nariz fininho, a pontinha, nariz pra cima, assim. Escorrido. E você fala, porra, cara, não tem nada disso, brother. Não tem nada disso. Tipo... Cagaram muito feio nesse negócio aí contando essa história pra gente. E aí os caras podiam falar, não tem referência nenhuma, mas se você vai olhar lá nos desenhos, lá, aquela coisa toda das pirâmides, é todo mundo preto. Pois é. Os nariz de negro mesmo, os lábios grossos, todo o fenótipo negro, né? Era só olhar e copiar, só. Não precisava fazer mais nada. Não tem trabalho, né, cara? É só fazer não igual. É verdade? Era só copiar, mas nem isso, entendeu? Então, mas isso é só mais uma história que se repete. Então aí a gente foi vivendo essas coisas e falou, putz. E aí o Akin um dia falou, papai, eu quero ser youtuber, quero falar de game. A gente guardou isso e tal. E aí, aí foi surgindo, né? E algumas pessoas, aí a gente começou a conversar, a gente já militava no movimento negro, que o movimento negro não é uma instituição, né? Sim. São várias frentes, várias pessoas que de várias formas fazem essa frente no combate ao racismo, né? Na valorização da pessoa negra, enfim. E aí a gente começou a conhecer alguns youtubers, né? Em alguns eventos que a gente foi e tal. E aí, cada vez que a gente conversava, a pessoa, pô, vai falar disso na plataforma, vai falar. E aí a gente resolveu, com muito incentivo desse pessoal, da Ana e tal, a gente resolveu fazer o canal, que a princípio era Família Nutella. Olha. A gente começou nosso canal com Família Nutella. Por quê? A gente tinha uma brincadeira interna aqui em casa, que era assim, a gente falava, na época a gente tinha cachorro ainda, minha cachorra morreu, a gente fala, pô, a gente é uma família comercial de margarina, né? O papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha, o cachorro, né? Só que aí a gente fala, só que a gente é mais gostoso, que a gente é marronzinho e mais docinho, então a gente é Nutella. Falava, a família Nutella, né? E aí quando a gente fez o canal e pensou no nome, a gente não pensou muito, falou, putz, família Nutella, que já tinha essa brincadeira. Só que aí depois começaram a associar muito ao creme de avelã mesmo, né? Começaram a falar, marca, não sei o que, aí a gente não queria isso. Entendi. Começou no primeiro momento, e aí a gente decidiu mudar de nome enquanto estava no comecinho para não dar nenhum problema mais tarde. Aí a gente pensou, família Quilombo veio assim, sabe? Quilombo enquanto lugar de resistência, lugar de afeto, lugar de proteção, né? Então fez todo sentido a nossa família como um quilombo, como um lugar ali de proteção mesmo, né? E aí a gente começou aí a nossa jornada na internet falando dessa família que é invisibilizada. A princípio a gente batia muito na questão no recorte racial, batia muito a temática era toda voltada para isso. Depois a gente percebeu que sim, é necessário a gente falar disso, mas que só o fato da gente aparecer, a nossa família aparecer, já é uma família preta aparecendo. A gente, se você for procurar no YouTube, Brasil, família, com papai, mamãe, filhinhos, tudo, falando, produzindo conteúdo no YouTube, não tem outra. Pois é. Nesse formato não tem outra, entendeu? E aí a gente falou, só a nossa presença já fala muito, né? Então a gente pode, inclusive, falar de outras coisas. Falar da festa de aniversário do Akin, sem falar uma vírgula sobre a questão racial, porque a gente está falando de questão racial, só com a nossa presença ali, entendeu? Quando eu apareço num evento como aquele de sábado, né, que tinha um pouquinho mais de negros dessa vez, mas que já foi muito mais branco, já teve muito menos negros,
quando eu apareço naquele evento, quando o Henrique Restier está lá falando sobre um assunto, a gente está falando, a gente pode nem estar necessariamente falando sobre questão racial, está fazendo militância ali. Com certeza. É um cara preto que está ali no lugar de protagonismo. Sim. Onde não se costuma ver, né? Onde a gente não costuma ser visto. Eu cheguei a comentar que, assim, legal, mas ainda assim é majoritariamente branco, né? Assim, sim. Esse é o tipo de coisa que já me incomoda hoje em dia, de tipo, porra, cara, sabe? E aí, tipo, beleza, tinha até... Ainda, mesmo na plateia, né? Você tava ali compondo também, sabe? Ainda era minoria. Esmagadoramente branco. Sabe? Então, porra. Mas, enfim, eu acho que é como você falou, né? Tem uma certa evolução, deveria ser mais rápido, acho que deveria ter mais urgência aí nessa vontade de mudar, né? Sim. O pessoal da curadoria veio, o Thiago, depois veio falar comigo e tal. Ele veio me perguntar, e aí, o que você achou e tal, tem algum ponto a melhorar? E a gente bateu um papo bem bacana, assim, né? Porque eu vejo que muitas vezes esse assunto em ambientes brancos incomoda e acaba se fugindo. Bom, eu acho que assim, isso que você falou é importantíssimo. E que fique claro para todos nós aqui, eu também enquanto branco, cara, incomoda sim. Incomoda porque a gente não quer, são coisas, fantasmas, troços que existem aqui com a gente que a gente, sabe, não quer ter contato. A gente quer parecer ser bom o tempo inteiro, né? Então não é só nisso, inclusive o pai que dá palmada, quando ele tá em algum processo, né? Voltando ao tema da palmada só de sacanagem, mas o cara que dá palmada, que ele tá talvez em alguma caminhada de melhoria, o cara tem vergonha de assumir. Então assim, a gente tem vergonha de assumir essas coisas, incomoda sim, e é pra incomodar. Machismo, cara. É pra incomodar, porque é só através desse incômodo que ele vai gerar algum tipo de mudança. Então eu já tive que me incomodar pra cacete ao longo desses 6 anos aí de paternidade, pra tentar entender. Cadeira, se não tiver tomado a espetada, velho. Porra, cara. Então reconhecer que é um negócio humano mesmo. Sim. E muitas vezes a gente fala, cara, assim, vai incomodar, não tem jeito, porque me incomoda também ter que falar disso. O ideal era não precisar mais falar disso, né? Me incomoda também. Só que, se a gente quer pombo não fala, ninguém fala, né? Pois é. E é isso, cara. Quando você falou que se incomoda, por exemplo, de estar num lugar e ter muito mais brancos do que negro, já é um grande caminho. Outro dia eu estava no meu trabalho, eu sou agente de segurança no metrô, a base da pirâmide, sou peão ali. Mas outro dia a gente estava numa reunião com a chefia, e aí tinha vários níveis de chefia. E eu fiquei olhando assim para aquela mesa, o pessoal mais da base, aí tinham negros. Enquanto eram os cargos concursados, você via bem dividido aonde era o cargo concursado e onde começavam os cargos de indicação. Porque até onde era o cargo concursado, tinham negros e tinham mulheres. Passou disso, eram homens brancos, só homens brancos. É foda. Eu fico pensando, será que... E tem caras que estão lá 30, 20, 30, 40 anos. Será que esses caras... Não incomoda esses caras olhar pro lado e ver, porra, só tem gente igual a mim aqui? Eu sei a resposta, mas... Eu também sei. Tanto é que não muda o negócio. Enquanto eu estiver batendo no bolso ali bonitinho, o cara tá cagando e andando, meu irmão. Você entendeu? É foda. E aí, e é isso, é se incomodar, como você falou, se perceber, olhar e perceber. Porque quando a gente, negro, chega num lugar e fala, caramba, quase não tem negro aqui, tem gente que olha e fala, caramba, só pensa nisso, vai se divertir, vai. Cara, né, eu acho que quando a pessoa branca conseguir olhar e falar, porra, mano, peraí, o que tá acontecendo aqui? Tem uma coisa errada, né? Você não precisava nem pegar o máximo, não precisava nem pegar os 54% da população, né? Você pega o metrô tem 9 mil funcionários, pelo menos, eu vou chutar baixo, 40% são negros, né? E aí você olha lá no alto escalão de chefia, não tem nenhum. Cara. Então é muito estranho, né? Peraí, será que, você pegar aí 3 mil pessoas, ninguém tem a competência para poder estar num cargo de... né? É complicado. Então, é isso, cara. É não ser normal. Você entendeu? É você olhar e se incomodar. Pois é. Eu acho que é o primeiro passo, na verdade, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque se não te incomoda, você não vai... Essa é coisa do incômodo mesmo. Porque se você não se incomodar sozinho, eu vou ter que te incomodar, pô. Porra, não, é ótimo você ter levantado isso. Eu vou ter que falar esse tema desconfortável pra você, e aí vai ter que te incomodar. É ótimo você ter falado isso, porque assim, eu acho que isso é uma outra retórica que a gente, na branquitude, a gente usa bastante, que é
enfim, não sei nem se nasceu na branquitude, mas eu não me espantaria se realmente tivesse nascido. Que é esse lance de falar que o cara ele tá querendo lacrar. Isso aqui é a cultura do lacre. E, cara, existe muita gente que eu já vi falando isso, tipo, o cara veio falar essa parada de questão racial aqui pra mim só porque ele quer lacrar, só porque ele quer like. É isso. E não, brother, não é, porra, sabe? Ele tá te incomodando porque não existe outra maneira. É porque você tem que se incomodar mesmo pra ter alguma mudança. Na zona de conforto ninguém se mexe. Se a gente pegar, fazendo uma analogia com as mulheres, com a questão do machismo, né? Eu posso contar uma experiência própria. Eu sempre fui o cara que fazia tudo em casa, cara. Cuidar das crianças, fazer acontecer e tudo. Só que chegou uma hora que a minha mulher adoeceu. E eu falei, o que tá acontecendo? Não, porque eu tô fazendo tudo sozinho. Como você tá fazendo tudo sozinha? Pô, eu lavo, eu passo cozinho, cuido de criança, eu limpo casa, eu trabalho fora, eu faço tudo aqui. Só que ela pensava tudo, né? Fazedor de tarefa. Isso aí. Só que eu não conseguia entender disso. Eu tava na situação do privilégio. E pra mim, eu tava, ou bonzão do esquema, ou o marido perfeito, o homem perfeito, certo? Desconstruidão. E aí, até que eu falei, aí eu sentei e falei pra ele, então me fala, o que tá acontecendo? Ela falou, não, é isso, isso, isso. Eu falei, é isso? Tá, eu não tava vendo. E realmente, a pessoa, você tá pisando no pé de alguém, se a pessoa que tá com o pé embaixo não gritar, às vezes você não vai perceber, você vai pisar ali e você não tá sentindo nada, você entendeu? E aí, quando ela me sinalizou e falou, eu falei, opa, peraí, então vamos pegar. E a gente, de forma mecânica, pegou, dividiu isso aqui é meu, eu penso isso, penso toda a forma, toda a estrutura, tudo como vai ser feito. E se eu precisar até de ajuda, eu posso até pedir sua ajuda, mas eu já pensei tudo, e vice-versa. E isso é tirar de verdade um peso das costas do outro. Porra, é verdade, é verdade. Então, a única atitude boa, nobre que eu tive aí, que eu fiz mais com obrigação, é sentar e ouvir e falar, tá, então me fala o que tá acontecendo. Não, total. E aí ela teve que me tirar dessa zona de conforto. Assim, eu acho que essa é quando a situação ela chega num ponto que, enfim, não tem mais pra onde ir, né? Porque assim, o ideal do mundo não seria esse, né? De tipo, seria não, a pessoa... E ter... porque assim, eu fico imaginando assim, não, porra, imagina se eu uso essa retórica pra mim também, né? Não, tipo, pô, olha só, se eu tô pisando no seu pé que é alguma questão racial nossa, pô, cara, você tem que avisar, que senão eu não vou perceber. Então, tipo, mas é isso que eu tô falando, mas eu tô dizendo que em vias de regra, é assim que funciona. o cara que tá pisando não percebe. Não tá ligado, Não deveria. Tem que ser assim. É isso, perfeito. É isso que acontece. É isso aí. Concordo plenamente, cara. Foda. Mas, enfim, de novo, por isso que eu acho que é tão importante ter pessoas como você, né, como a sua esposa, como seus filhos, assumindo esse papel de representatividade na internet, porque é isso, cara. Agora, você disse que não tinha... Eu nunca cheguei a fazer essa busca, né? Então, eu sempre segui vocês e parti daí. Mas você falou, então, que não existem outras famílias negras que fazem trabalho de, enfim, ter um canal no YouTube. Mas existem pais... Com essa constituição em que... Porque geralmente tem mulheres que têm filhos e aí acabam falando e tal, mas a família toda, o pai atuando ali e tal, fazendo... Não tem. No Brasil. Lá fora tem. Agora, da paternidade, assim, tirando o pessoal do Afropai, como é que tá esse movimento também? Então, cara, falando de paternidade... Aí, meu irmão, é o nicho do subnicho, a galera tem um só falando, né? Cara, porque é um assunto muito novo, Thiago, sabe por quê? Toda vez que eu já mediei algumas rodas de conversa sobre paternidade negra, né? E sempre que os caras vêm todo interessado, pô, cara, meu filho vai nascer e eu quero participar, eu quero estar junto, só que eu não tenho, sabe que eu vim aqui te ouvir? Porque eu não tenho referência, cara. Ou o cara não teve pai, ou o pai não é lá aquele grande exemplo a ser seguido, entendeu? E aí, cara, aí a gente entra numa quebra de tentando quebrar um paradigma aí mesmo, né? Tentando quebrar, porque assim, o que se coloca, se você pensar o que se espera do homem negro, né? Eu acho que os homens brancos falam de paternidade já há algum tempo. Já se fala de paternidade há algum tempo, né? Mas homens brancos, você está há quanto tempo falando disso? 6 anos. 6 anos. Já é um bom tempo. Eu tenho um canal há 3 anos, mas eu falo efetivamente disso há 1 ano e pouco. Você entendeu? Então,
Por quê? Porque o que se espera de um homem preto não combina com ser pai. É o cara que é beberrão, que é mulherengo, que é violento, que é... Eu tô falando de estereótipos, tá? Sim, claro. E aí a gente vem, e aí tem uma galera vindo, muito mais na discussão de masculinidade, e aí tem os recortes aí, paternidade já não tem, porque é uma galera jovem também, que nem todo mundo é pai, entendeu? Aham. A galera que puxa essa discussão é muito jovem. Os caras gays, ó, pra você ver, começa o quê? No movimento negro a puxar essa fala toda. As mulheres pretas, feminismo negro, os caras gays, você vê, ó, sempre os oprimidos, os mais oprimidos dentro do nicho ali, né? E aí depois, agora, homem hétero falando disso, é muito pouco, a gente tá vindo agora, sabe? Porque é muito pouco. Então eu conheço o Hélio, tem eu... Aí os caras que eu vou pensar agora, tudo não tem filho, cara. Caramba. Olha, tem o AD, tem o Cipó, tem... Mano, tudo solteiro, tudo moleque novo, 20 e poucos anos. Caramba, entendeu? é verdade. Essa galera que eu tenho visto é justamente tudo na casa dos 20 mesmo, é verdade. É um pessoal bem mais jovem, sabe? Que não tem 30 anos. Então... paternidade, ainda os caras, tipo, às vezes veio entrar no meu canal e falar, caramba, eu quero ser assim, quero fazer, sabe? Porque acaba sendo meio que referência ali. Acaba sendo meio que o tiozão do rolê. Que merda, né? Tu já acabou de virar pai, já é o tiozão. Sim, outro dia a gente fez eu fui convidado para uma roda para falar sobre masculinidade lá no Aparelho Luzia. E foi o Roger Cipó, é um cara bem articulado aí e tal, das redes do Instagram principalmente, que fala de masculinidade, que fez a curadoria. E aí ele quis mostrar as várias possibilidades de masculinidades, mas dentro do recorte racial, negros. Então tinha um senhor lá, o mestre Valmar, que é um mestre de capoeira, percussionista e tal, artista, que tem mais de 70 anos. Tinha o PH Cortes, que é um menino maravilhoso. Não sei se você conhece o PH. Conheço. Pô, conheço ele da época que ele era tipo um molequinho trocando voz no YouTube. Eu também conheço ele dessa época. E ele tá com 17 anos, aí tava ele, era o mais jovem lá. Tinha o Bernardo, que é um homem trans. Tinha um outro rapaz que é gay, que é o Vini, que é também pesquisador sobre a questão racial, masculinidades e tal. Então nós éramos 6 homens. Caramba. Completamente. E o único que falava de paternidade lá era eu. O único que era pai era eu. Porra, olha a importância do teu trabalho, cara. Cada um num viés diferente, e aí eu era o cara que levava... Assim, quando as pessoas iam perguntar, é lógico, sobre vários outros temas, mas quando eu ia perguntar de paternidade, geralmente era pra mim, né? Que de certa forma a gente vai... E não porque a gente é porque a gente vai mostrando isso na rede, né? Vai falando disso e vai dando a cara pra bater também, né? De certa forma. Então... E aí era isso, e eu vim construindo isso na minha vivência aqui, e aí eu falo, pessoal, né, o que eu falo é de vivência, né, o que eu falo é completamente empírico, não é, sabe, eu não estudo sobre paternidade, estudar, pelo menos aprofundar ali e tal, né, é o que eu vivo, o que eu procuro encaixar aqui nas minhas conversas com a Adriana e com outras pessoas e tal, e a gente procura da melhor forma principalmente educar as crianças e tocar o nosso dia a dia aqui e mostrar, e aí a nossa pegada é mostrar uma possibilidade diferente, né? Mostrar que é possível viver a paternidade, sendo um homem negro, de uma forma diferente do que se espera da gente, mesmo tendo sido abandonado, né? Porque muitas vezes, assim, o abandono é fruto de um abandono anterior, né? E isso vai se repetindo e tal. Então a gente vai falando dessas feridas, vai falando dessas coisas, né? Que também não justifica, porque você é pai, mano. Deixa o filho lá atrás, eu sei. Tudo tá ali junto, mas você tem uma responsa pra arcar e vamos fazer da melhor forma, entendeu? Porra, que importante esse trabalho, cara. Muito importante. E a gente vai construindo aí, mas eu tenho visto muito mais gente interessada, sabe? Outro dia eu tava num evento, um menino de 19 anos chegou, me reconheceu, falou, caramba, você é da família Quilombo, né? Eu falei, sou. Cara, eu ainda não sou casado, não tenho filho nem nada, mas ó, eu quero ser assim, ó, que eu quero, se eu for pra ser pai, eu quero ser um pai como você. Porra, que foda. Relacionado cara, eu fiquei emocionado, é um moleque de 19 anos, podia ser meu filho, entendeu?
Então, eu fico muito feliz quando isso... E eu tenho visto o público masculino, o nosso público sempre foi muito feminino. E o público masculino tem procurado muito mais, tem interagido muito mais nas redes, sabe? Eu tenho achado isso bacana. Maneiro, muito maneiro. Tem acontecido esse movimento aí. Bom, agora a gente vai dar mais um breakzinho aqui, e aí a gente vai voltar para falar bastante sobre a questão da luta antirracista. Então fica aí. Você sabia que eu escrevi um livro? Pois é, o nome do meu livro é Abrace Seu Filho, e é um livro onde eu conto tudo sobre essa forma de criar filhos e como que isso tem funcionado para mim e também me transformado. Tem relatos meus e histórias de outros pais e mães sobre as maiores alegrias e desafios de criar filhos. Você encontra os meus livros nas grandes livrarias, na Amazon e também na minha própria lojinha. E ó, vou te falar, se você comprar na minha lojinha, você ainda ganha de graça uma dedicatória personalizada que eu mesmo vou escrever, vou embalar com todo carinho e mandar para você, tá bom? Se você quiser, você pode ir lá em paizinho.com/livro e garantir a sua cópia. Podcast Trocou de Paz. Muito bem, então, cara, eu tô amando conversar com você. Tá sendo uma conversa muito engrandecedora. E o Vitor fica aqui só tipo, com o olho arregalado e balançando a cabeça. Assim, eu fico mais acompanhando, escutando. Eu sou, nesse episódio ele aqui, acha eu sou que ele ouvinte. é um ouvinte, ele acha que é o ouvinte da porra do podcast que ele faz, né? Vamos conversar, pessoal. Mas eu acho que eu queria dedicar um tempinho pra gente conversar sobre luta antirracista, se você detalhar um pouco pra gente o que é isso de fato, porque muita gente pode achar que é tipo, sai correndo atrás de branco pra dar porrada em branco na rua. Se bem que alguns mereçam, né? A gente até entende que alguns merecem mesmo, mas principalmente a galera que tá lá tomando conta do país, merece tomar uma corrida. Né? Mas não é sobre isso. Não é sobre isso, e eu acho que é importante a gente botar bem, pontuar bem essa questão, porque é o que mais vai ajudar talvez os nossos ouvintes a entenderem qual é o papel deles dentro desse contexto como um todo, né? Sim. Então, é importante ressaltar que quando a gente fala eu não gosto de racista, racista e branco nem sempre são sinônimos. Pode ser. Quase sempre é. Não sei quase sempre. Tá. A gente está numa estrutura racista. A gente está numa cultura que foi estruturada no racismo, certo? Então, reproduzir em algum nível todo mundo vai. Eu, você e qualquer um. É claro que quanto mais privilégio você tem, mais você vai reproduzir. E a diferença dessa reprodução também é que eu, enquanto negro, quando reproduzo o racismo, eu sou vítima de novo. Sim. Quem sofre com essa reprodução sou eu e os meus. E você, quando reproduz, o branco, quando reproduz, ele não é vítima, ele é algoz, certo? E aí ele pode até alegar ignorância no primeiro momento, mas a partir do momento que ele tomou consciência disso, aí já não dá para alegar ignorância duas vezes, entendeu? Claro. Depois que então eu costumo dizer isso. Então, quando a gente fala de luta antirracista, é não compactuar com a reprodução dessa estrutura, entendeu? Acho que se você percebe, né? É como você falou, quando eu vejo menos, isso aí é uma coisa, né, uma das menores coisas assim, mas assim, quando eu vejo que num ambiente, num evento de paternidade tem a maioria esmagadora branca, num país onde 54% da população é negra, peraí, tem alguma coisa errada. Eu olhar isso e me incomodar é muito comum, porque eu sou o cara que tá na minoria, você entendeu? Claro, é. Você chegar e não barrar nenhum negro, né? O cara fez um evento, você é o cara que fez o evento, você não barrou nenhum negro, tudo tal. Pô, não sou racista. Isso não é suficiente. Isso. Ser antirracista é garantir que tenha a representatividade ali e que tenha a representatividade não só na plateia, mas também quem vai falar lá. Porque muita gente acha que o racismo é problema do negro. E o racismo não é problema do negro, muito pelo contrário. Porque geralmente quem pratica o racismo é o branco. Exatamente. Então é um problema mais do branco do que do negro. O negro sofre as consequências. Então, a partir do momento que todo mundo olhar e falar, olha, é um problema meu, ele vai agir contra ele. Então, a atitude antirracista é agir contra o racismo. É simples. Antirracista. Agir contra o racismo, não ficar inerte. Né? Porque só o fato de não ser racista não basta, porque o racismo continua aí. As pessoas continuam morrendo por ser negras. Pois é, cara. Morrendo, né? É foda isso. Não sei se você está acompanhando os noticiários, em 80 horas, nessa semana, foram 5 mortes já em foram 6 dias, mortos.
pela polícia 6 jovens negros. Foda, cara. Que foi noticiado. Ah, é. Pois é. Certo? Numa operação no Rio, aí no Rio, uma operação aí combate à droga e tal. Meu, a gente sabe que isso aí é tudo furado. Então, aqui onde eu moro, tem uma comunidade perto aqui grande que aconteceu poucos dias atrás, um estudante de 14 anos, eu acho, foi morto. Tava no ponto de ônibus, sabe? E aí, tipo, deu um merdelê fudido aqui. E, enfim, por causa disso, sabe? E tá morrendo. E ninguém se importa, né? Porque... Isso. E aí que tá. Quando você olha isso e acha tudo bem, você tá contribuindo para isso. É claro. Você tá contribuindo. O silêncio é foda. Porra, ótimo você falar disso, que é uma coisa que eu queria falar mesmo. Muita gente fala assim, não, mas eu não falo nada de errado, eu não chamo, não ofendo nenhum negro perto de mim e tal, tenho um bom relacionamento com os negros que estão ao meu redor. E tipo, cara, assim, se você não fala, se você não se posiciona, isso já é um posicionamento. Então, se alguém do seu lado fala alguma merda racista, você tem que... Cara, é a tua obrigação, como pessoa que está consciente disso, de dar um toque, de falar, porra, que isso? Sabe, tipo, um bagulho que hoje me incomoda pra caralho é quando alguém, e tipo, pra mim isso é um negócio que é incabível, como é que em 2019 tem gente que ainda faz essas porra, que vai se referir a uma pessoa que é negra e tipo, coça o braço, tá ligado? Assim, porra, meu irmão, não faz isso, cara. Entendi. Puta que pariu. E, pô, no meu trabalho, obviamente, eu pago meus boletos, eu não pago de paizinho, que essa porra aqui não dá dinheiro não, né? Então eu pago sendo engenheiro. E aí, cara, tô num lugar que é basicamente branco, hétero, né? Aquela galera, né? A galera que inclusive botou o cara que tá lá no poder também no poder. Aí toma agora tudo tomando na toba. E aí, teve uma vez, tipo, não foi muito tempo atrás, não deve nem ter um ano isso, um cara, tipo, porra, e o cara, inclusive, assim, eu não sei se ele se lê como negro, mas assim, eu vejo ele como uma pessoa negra, né, assim, ele tem todos os estereótipos e tal, eu não sei se ele, enfim, se ele tem essa reconhecimento, porque também tem, eu acho que esse é um outro problema até que você pode dizer, obviamente com muito mais propriedade do que eu, porque ainda existem algumas pessoas que são negras, mas que não se leem como negros, tamanho a opressão e a forma como a sociedade tende a embranquecer as pessoas, né? Mas isso é outra discussão. Que esse cara, ele tava tipo, não, porque, pô, sabe como é que é, né? Pessoa tal. E aí fez assim, eu falei assim, que isso aí, cara? O que você tá fazendo aí? Não, pô, sabe como é que é? Tô falando que a pessoa é negra, é isso? Ele porra, então, porra, fala que é negro, porra, isso não é coisa ruim não, cara, porra. Aí o cara, não, tá, então, porque, pô, o cara é negro e tal, não sei o quê, aí, tipo, obviamente, quando alguém faz esse sinal, é porque coisa boa não vai falar, né, tá ligado? Aí, tipo, quando eu falei assim, não, porque, porra, fala que é negro então, porra. Aí o cara, não. O cara começa falando assim, olha, eu não sou racista, ou então, ó, eu não sou homofóbico, eu já não quero ouvir nem o resto da frase. Já sabe que vai vir merda, né? Quando o cara começa se justificando, você já... Porra. Mas e essa coisa de mostrar, né, sinalizar, passando a mão no braço também é foda. É complicado. Você falou essa coisa da pessoa não se reconhecer enquanto negra. Cara, é um resquício, né, cara? Eu, por exemplo, cresci nos anos 80 e 90... vendo, assim, o meu maior contato com o mundo era a TV, certo? Criança e tal. Eu cresci vendo que ser preto era ruim, mano. Ou pelo menos que ser branco era bom. Porque o herói, o mocinho, a apresentadora de TV, tudo que era tido como bom, que tinha esse juízo de valor bom, era branco. Muito branco, né? Eu costumo dar um exemplo, tipo, por exemplo, os negros que passavam na televisão, né? Que os negros do Monteiro Lobato, que era o Saci Pererê, que infernizava a vida de todo mundo. Porra, né? A tia Anastácia, que fazia todo o rango da hora, e quem levava os créditos era a Dona Benta. Mentira! Né? E ela era uma escrava, tá? Sim. Ela não era... Isso que cara, isso é foda. A galera não se liga que porra, que ela era escrava, cara. Como assim? E o Barnabé, que era um cara, mano, que ficava ali contando história e, tipo, mano, sabe, ele não tinha a história dele, né? Ele era um cara que tava ali, ele aparecia sempre sentado ali com o cara de mim, contando história, né? É o estereótipo do negro vagabundo que não trabalha, que não faz nada, né? Pensando nos estereótipos. Então, assim, pensando assim nos negros mais, assim, que na minha infância apareciam mais na TV, assim, quem mais? Aí você assiste novela de época.
que não precisa falar muito, né? Negro açoitado é mato. Pois é. Enfim, essa coisa toda. A representação do negro era sempre muito ruim, muito ruim, muito ruim, né? Talvez não de uma pessoa ruim, mas de uma posição ruim, de um lugar ruim. Sim. Né? E aí você quer ser o quê? Quer ser branco, pô. Você vai casar com uma mulher branca, o jogador de futebol vai ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele vai arrumar é uma loira. O pagodeiro, a primeira coisa que ele vai arrumar é uma loira. Pra quê? Pra se sentir legitimado naquilo, pra se sentir gente, pra ser visto como gente. Não vai funcionar, tudo mais assim, na cabeça dele é isso. Vai aproximar mais, vai humanizar mais, entendeu? Então tudo que for mais próximo do estereótipo europeu, eu vou abraçar. E no Brasil, uma coisa que é importante falar, né, você pega nos Estados Unidos a questão do racismo, ela se dá pela, né, a gota de sangue ali, pela sua origem. Você pode ter a pele clara, mas seu pai é preto, sua mãe é preta, você não vai passar despercebido, não. Lá é assim que se dá. Aqui é pelo fenótipo, né? Então, quanto mais escura a tua pele, aí a gente pega as teorias do colorismo, quanto mais escura for a tua pele, maior o preconceito que você vai sofrer. Então, quanto mais clara a tua pele, quanto menos traços negroides você tem uma passabilidade maior, né? Então, a menina tem a pele clara, alisou o cabelo, pá, é moreninha. Isso. Então é bem essa morenice toda do Brasil, né? Essa coisa do pardo, não sei se você sabe, teve um censo em 1988, onde queriam se descobrir a cor do Brasil, né? E aí, mas era autodeclaração. Então eu perguntava, e você é branco, preto, né? E aí, eu sou branco, sou preto, e aí tinha que falar, eu sou marrom bobão, eu sou moreno queimadinho. Todas essas denominações, assim, foram colocadas num pacote e chamadas de parda. Entendeu? Então, e aí tinha gente desde da cor da Adriana, que é bem escura, até da sua cor. Falando esses nomes todos e aí colocado no pacote pardo, entendeu? Caraca, e aí, porque bicho. era autodeclaração. Então, só que assim, você pensa, se hoje tem gente que não se declara negro por vergonha, imagina 30 anos atrás. Porra, né? Com certeza. Né? Então, quanto mais você voltar no tempo, pior essa era ser negro. A palavra negra, as palavras negro e bonito na mesma frase, até pouco tempo atrás não cabia na mesma frase, né? Isso é muito novo e ainda se fala com muito cuidado. Enfim, então isso gera sim uma resistência. Se eu tenho a pele mais clara e posso me colocar aqui como moreno e vou tirar vantagem com isso e não tenho uma consciência racial e tal, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí, você é culpado por você? É aquela coisa da estrutura e que eu estou reproduzindo também. Né? É verdade. Você entendeu? Mas eu sou vítima também disso, né? A pessoa que é vítima disso. É muito. Né? Mas é uma coisa que acontece, sim, e acontece com uma frequência muito grande, acontece muito tranquilamente. Eu acho que acontece cada vez menos com o passar do tempo, né? Hoje acho que tem muito mais gente, porque tem referências, né? Então tem muito mais gente se autodeclarando negro. Inclusive até gente que não é negra, né? Você pensar o cara merda, hein? Porra! Dependendo da situação, né? Você pode levar vantagem até gente que não é negra tá se autodeclarando negra. Porra, isso é foda, né, cara? Pra levar vantagem, enfim. Mas é isso, né, cara? É uma situação que é real, sim, né? Que é real e que é compreensível, cara, né? Que tem uma dor aí, né? Não é uma coisa tão tranquila assim, tão simples, né? Não é. E é isso, né? O primeiro passo é a gente reconhecer isso e entender qual é o nosso papel e a gente mesmo, enquanto branco, conversar sobre essas coisas entre a gente. É bem análogo, como a gente está ali no topo da opressão, né, da pirâmide, a gente está ali, né, na pirâmide da opressão, está lá em cima. É homem, branco, hétero e cis. Então, a gente, né, enquanto, digamos assim, potenciais opressores, a gente tem que sentar e começar a trocar ideia e falar, porra, cara, como é que a gente pode fazer? Vamos organizar um evento aí para falar de masculinidade? Pô, vamos pensar que a gente também tem que chamar os caras também, os caras negros para contar a vivência deles. Vamos fazer um podcast? Vamos chamar os caras para conversar também, vamos dar voz, vamos usar o nosso privilégio para fazer com que essas vozes ressoem mais, né, que vão mais além do que só dentro daqueles nichos que elas já habitam. Isso, eu ia falar a respeito disso. Eu acho que uma coisa grandiosa, assim, uma atitude antirracista muito, muito, assim, efetiva é isso, né, cara?
querendo ou não, a maior parte das pessoas vão falar de internet. Eu não vou falar de TV, não, estou falando de internet. Né? Se você pensar, quem tem muito mais acesso são os brancos. Sim. Inclusive pelos negros. Uhum. Entendeu? E quando você abre mão do seu privilégio ali, seu privilégio de ter ali mesmo esse público todo, é lógico, é por competência também, mas assim, tem muita gente negra com a mesma competência que não vai alcançar os mesmos números que muita gente branca. Sim. Entendeu? Porque você pode não falar da questão racial, falar sobre qualquer outra coisa, você vai ser visto como nicho. Só pelo fato de você ser negro. Total. Né? Então, quando você abre seus canais, você do alto do seu privilégio branco, abre os seus canais e dá o espaço para que a voz, não é da voz, tá? Que voz a gente já tem. Isso, mas é verdade. Abrir os canais para que essa voz ecoe. É verdade. Abrir os canais para que essa voz ecoe já é uma. Pô, porque assim, tem gente que prefere falar disso, né? Pô, eu sou branco, hoje eu vou falar de racismo aqui. Aí é foda, hein? Porque eu não sou racista, eu vou combater o racismo, então eu vou falar de racismo aqui. Peraí. Vem cá, tio. Não. A gente ri, mas é rir de nervoso, né? Que puta merda. Então, porque tem, infelizmente tem. Né? E de repente é na melhor das intenções, não é nem mal intencionado. Só que, né, de boa intenção a gente sabe. Mas aí quando você abre, assim, eu acho muito legal, por exemplo, eu tô falando aqui mais do que o Homem da Cobra, vocês estão me ouvindo, né? Então, abrindo esse canal, seu público vai me ouvir, né? Então é isso. Quando se abre esse espaço, né? Já é um grande passo. Verdade. Né? É muito bacana, né? É isso aí. Então, é uma atitude que pode se ter, né? Uma empresa que tem atitude antirracista, ela vai confiar e vai ter uma proporção assim considerável de negros nos seus cargos mais altos também. Ela não vai só ter lá embaixo. Porque é muito fácil contratar lá para ser vendedor, para estar lá no chão de fábrica. Agora eu quero ver contratar. É lógico que você vai avaliar a competência como qualquer ninguém está pedindo para ser beneficiado, me coloca. Não, é lógico, vai ter um processo seletivo, essa coisa toda e tal. Mas eu tenho certeza que vai encontrar pessoas negras tão qualificadas quanto. Claro. Entendeu? E é isso, e ter essa preocupação. E se não tem qualificado, vamos tentar qualificar. Porra, é verdade. Por que não? Verdade. É parte do movimento, cara. Tem que fazer mesmo. Entendeu? Agora, quando você parte do princípio que não é problema teu, aí já era. Eu não vou discriminar, mas também não vou mexer em aí. Eu costumo falar, né, uma das falas que eu sempre uso quando eu tô nas rodas aí, medianos, bate-papo, tudo pra ficar ruim é só deixar do jeito que tá, não precisa fazer nada. Exatamente. Entendeu? Só deixar do jeito que tá pra ficar ruim, cara. E é assim quando a gente vai falar da questão do racial, questão de gênero, sabe? Você vai falar de homofobia, dessa coisa. É só deixar do jeito que tá. Quando a gente fala de paternidade, eu acho que quando a sua figura falando, né, de como cuidar de uma criança, o bebê fez isso, e agora? Sabe? Eu acho fantástico isso, um cara falando isso, né? Só que não era para ser fantástico. Porra, né? Era para ser comum. Não era para ser incrível, né? Exatamente. No máximo era para ser um divertido. Exatamente porque não se espera isso de um homem, porque um homem não precisa. Se você não fizer nada disso, se amanhã, Thiago, você pegar e falar assim, mano, tá na coisa, foda-se, eu vou. Você não vai ser cobrado por isso. Não vou mesmo. Socialmente falando. Talvez seja cobrado pelo seu público que está acostumado, né? Mas socialmente, eu não vou, você não vai ser cobrado por isso. Então, eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo outro dia que fala, é muito fácil ser pai. Porque é muito fácil ser pai dentro dos parâmetros sociais que a gente tem. Sim, total. Porque qualquer coisinha que a gente fizer tá acima da média. Pois é. Não, o Vitor já falou, como é que era a frase que tu falava? Não vou lembrar. Que um pai muito foda é tipo uma mãe na média, tá ligado? Eu costumo fazer uma analogia parecida, que é assim, imagina que para ser um bom pai e uma boa mãe, a gente faz um vestibular, e é a mesma prova.
Para ser pai e para ser mãe, a mesma prova. Só que a nota de corte para nós é 4, para elas é 9,5. É bem isso. É bem isso aí. Entendeu? A nota de corte para nós. Se a gente chegar em 7, a gente é maravilhoso. Porra, aí, meu irmão, aí Se ela não praticamente chegar em 9,5, gabaritou. fudeu. Tá bosta. Muito bem, bom, infelizmente a gente vai ter que começar aqui, caminhar aqui pro final da nossa pauta. Eu tô adorando essa conversa com você, Jones. Muito obrigado, cara. Eu tô só mais falando que tu, mas... Não, tá Pô, mas fantástico. é pra isso que você tá Pra aqui, isso, porra. Imagina, eu trago você e começo a te dar aula sobre escravidão, racismo, caralho. Ó a merda. Ó a merda formada. Aí de repente fica mudo do outro lado. Né? Não tem mais ninguém. Caralho, Johnny saiu do chat, tá ligado? Imagina. Mas ó, a gente vai então aqui pro nosso último break e vamos para nossas indicações supimpas. Se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais, eu tenho 2 dicas para você. A primeira é piramidar os seus amigos. Pegue aí um episódio que você acha que o seu amigo vai gostar e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e todos os outros podcasts. É super fácil e provavelmente você vai ajudar um amigo ou amiga a conhecer um conteúdo bacana. E tem outra coisa também que você pode fazer. Se você tem iOS, você pode ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar aquele seu review de 5 estrelas maroto pra gente. A gente agradece e você ajuda a divulgar o nosso podcast também. Indicações supimpas! Muito bem, chegamos aqui às indicações supimpas e... Bom, eu tenho uma indicação só, não quero aloprar nas indicações não. Mas eu quero indicar para vocês, quer dizer, além do arroba do Família Quilômetro, você deve desde já seguir e mandar lá um beijo supimpa para eles saberem que vocês são ouvintes supimpas, mas tem um outro perfil que eu descobri recentemente e que eu sou completamente apaixonado por esse perfil, que é o arroba Criando Crianças Pretas. Que bacana. Perfil foda. Cara, são 2 mães e elas falam justamente sobre todas essas coisas, sobre como é que é pra você, como é que você tem que fazer pra criar crianças pretas dentro dessa sociedade racista que a gente vive. Então é um perfil que vale super a pena e assim, não é só pra quem tem filhos negros, tá? É pra gente também, sabe? Pra gente entender qual é a nossa posição em luta antirracista. Volta e meia elas fazem uns posts de slides que explicam assim, pra branco lesado entender, que é tipo o nosso caso, entendeu? Cara, é muito didático, vai lá e tipo, manda um beijo supimpa pra elas também, que eu já tô organizando delas virem aqui também no futuro conversar com a gente aqui no podcast. Posso mandar? Vai lá. Eu quero indicar um episódio de um outro podcast muito conhecido, que é o Nerdcast. Eles lançaram recentemente um episódio... É totalmente fora do assunto, só pra deixar claro, tá? Tô aqui esperando... Eu tô tentando entender aqui essa tua linha de pensamento. Pois é, porque... mudando de assunto. Indicações. Tem um episódio 681 que é reprogramação quântica de mindset. Esse episódio é fantástico. Eu indico... Opa, cliquei sem querer. Eu indico Como todo que mundo... é o negócio aí? O nome do episódio é Reprogramação Quântica de Mindset. Um episódio que, na verdade, ele fala sobre ciência, não ciência e pseudociência. É muito foda. Eu gostei pra caraca. Vou deixar só esse gostinho aí, pra pessoa entender. E é bom deixar evidente aqui que esse título, ele tá carregado de sarcasmo. Exatamente. Tá? É bom deixar bem evidente isso. Vou reindicar aqui um jogo que eu já indiquei aqui. Tá. Em homenagem a Dandara, que o nome do jogo é Dandara. É um jogo brasileiro. Eu vi. Bacana. E tem o personagem principal é uma mulher negra e o jogo é foda pra caraca. É engraçado que ele falou foda pra caraca. Eu podia já ter falado foda pra caralho, já estragou com um palavrão no início, entendeu? Não entendi. Porra. Quis ser politicamente correto, lascou tudo. Eu não entendi. Ele não entendeu ainda. Não entendi. Não, que você falou foda pra caraca. Você tentou cortar o caralho do final. Não tentei cortar não. Não? Não, eu falo caraca mesmo. Então tá bom. Eu falo supimpa, porra. Não vou falar caraca. Falar palavrão. Não, eu falo caralho pra caramba, mas o foda pra caraca é padrão. Que várzea. Vamos lá. Foi engraçado. Não tentei cortar caralho não. E você, Johnny? Eu quero indicar um livro.
é uma série de artigos escritos por homens negros, e ele é organizado pelo Henrique Restier, que inclusive estava lá no evento no sábado, que se chama Diálogos Contemporâneos sobre Masculinidades Negras. É muito bacana assim, são vários homens negros, são 7 homens negros falando sobre masculinidades de lugares diferentes. É muito bom, e eu acho que assim, não é só para homens negros, né, não é só para pessoas negras. Eu acho que é um livro muito bacana para se entender esse universo masculino, negro, e tudo isso que a gente todas essas discussões que a gente vem trazendo à tona, né? Então eu acho que é muito bacana de se ler e de se analisar. Ótimo. E eu queria também fazer algumas indicações de livros infantis, inclusive. Porra, né? Ótimo. Que a gente fala de criação de criança e tal, porque de referências mesmo, né? Que a gente pode falar de qualquer coisa, né? A gente pode pegar livros infantis com personagens negros. Só fazendo um pouquinho antes de indicar, uma outra coisa que seria legal, né? Dando uma dica, um toque aí pro pessoal, pros seus ouvintes, que deve ser majoritariamente pessoas brancas, que fazer com que o seu filho branco tenha contato, não só com pessoas, mas com o universo negro, e perceber que existe para além dele. E eu digo isso porque não é uma crítica, é uma realidade. Nas escolas, nos ambientes que provavelmente ele convive com muito mais pessoas brancas do que negras. E isso também dá munição, ou dá pelo menos... me faltou a palavra. Mas proporciona a ele uma chance de se tornar um racista lá na frente. Por quê? Porque o normal é igual a ele. Não tem convivência com o diferente, com a diversidade. Então, e esse universo está para além de estar só com as pessoas. Muitas das crianças conhecem uma pessoa negra que é empregada, ou filho da empregada, né, só em posições subalternas e tal. Eu acho legal apresentar uma visão diferente. E nos livros também. Então tem algumas histórias que tem histórias muito bacanas, com personagens negros que não necessariamente está falando do recorte, está falando de racismo, né? Um deles que eu queria indicar é o Menino Nito, que é um livro fantástico, que ele é um personagem negro, mas que fala de um menino que ele chorava demais, e um dia ele levou uma bronca do pai e teve que engolir o choro. E aí daí se desenrola a história toda, né? Fala muito sobre a questão do machismo, né? De uma forma muito sutil, com o protagonista negro. Então são 2 temas em um só ali, que é muito bacana. E um outro é O Mundo no Black Power, de Tayó, que é muito bacana também, que ressalta essa coisa da estética do cabelo da menina preta, né? E das possibilidades que ele traz ali de beleza, que eu acho que também todo mundo deveria ter acesso a isso e perceber, né, que muitas vezes o pessoal olha para uma mulher negra ou para um homem negro com Black Power, e quer pôr a mão e quer fazer, eu falo, nossa, que legal, nossa, que bonito, e olha só a questão da moda, e não pensa na cabeça de uma mulher negra. Quando você vê um Black Power na cabeça de uma mulher negra, principalmente uma mulher ali dos seus 40 anos para frente, até ela chegar a ter aquele Black Power, ela sofreu muito, muito com os padrões estéticos aí no decorrer dos anos. Verdade. De ter que alisar, de ter que fazer isso, fazer aquilo, até chegar fazer o sofrimento da transição, né? Se preocupando com o olhar do outro e tal, para poder chegar ali no seu cabelo e se sentir bonita, e se sentir mulher. Isso é um processo longo que eu vi acontecer várias vezes com a minha irmã, com a minha mãe aos 70 anos, com a minha esposa, sobrinha. Eu vejo isso acontecer todos os dias, fora as pessoas que a gente encontra aí no rolê no dia a dia. Então é muito interessante de se ler para as crianças. Minha grande esperança é as crianças, tá? Opa, tamo junto aí. Eu tive que dizer isso. Eu falo muito para os adultos, mas a minha grande esperança é as crianças. Eu sou pedagogo, eu gosto muito de ressaltar isso, né? Porque minha grande esperança está nas crianças. Se elas forem formadas de uma forma sem conhecer a diversidade, sem perceber a riqueza que respeitar o outro e ver o outro como ser humano,
isso se perde lá. Se isso não é construído na infância, na fase da adulta vai ser muito difícil de ser recuperado, né? Então eu acredito muito nisso. Por isso a indicação dos livros. Nossa, perfeito, cara. Eu não conheci nenhum desses dois e já vou botar na nossa listinha aqui para comprar. Tem vários outros, né? Que a gente acaba assim se alongando. Se quiser, depois eu faço uma listinha aqui com os que eu tenho aqui. Porra. Porque tem bastante coisa aqui. Vamos, manda pra mim que a gente bota no post, não tem problema nenhum. É até muito positivo. Ih, tá acabando! Muito bem, então acabamos aqui com essas indicações. Vamos agora então chegando a mais um final de programa. Eu tenho. Que isso? Tem o quê, cara? Hashtag. Ah, tá, que susto. Eu achei que você tinha outra indicação. Eu falei assim, não, cara, já acabou, já é meia-noite, porra. Já mudou. Já deu meia-noite aqui, chega. Aqui também já deu. E, bom, assim, antes de qualquer outra coisa, antes de você falar sua hashtag aí, baixou o Berto em você, eu queria agradecer, cara, de coração, muito obrigado pela sua generosidade de ter vindo aqui conversar com a gente, Jones. Acho que foi muito engrandecedor, contribuiu pra caramba com a gente aqui, conversando com você e aprendendo um monte com você e com certeza para um monte de ouvinte nosso. Então, muito obrigado mesmo por você ter cedido o seu tempo de pai de 2, que eu sei que o tempo de sono de um pai de 2 é valioso. Então, muito obrigado mesmo, cara. Se eu represento bem o nosso público, esse programa ficou foda. Ficou mesmo. Ficou muito bom. Então, obrigado por ter vindo, cara. Não, eu fico muito feliz, agradeço muito por esse espaço, né? Eu sei a relevância que você tem aí nas redes, é muito bacana, e falando aqui, poder estar falando disso, do que eu falo no meu dia a dia, do que eu falo no meu canal aqui, é muito importante. Então eu agradeço muito, fiquei muito feliz quando você me procurou, me convidou e tal, para estar falando aqui, né? Eu gosto muito do seu trabalho. E, enfim, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite e tô aí à disposição, cara. Precisou, a gente quiser falar mais sobre o tema, sobre outras coisas, a gente conversa, tá? Pô. E fica aqui, vou fazer aqui também, olha lá, já colocando na sinuca de bico. Opa. Fica aqui o convite também pra gente gravar, fazer aquela collab, hein? Eu sei que você fala, sou do Rio, sou de São Paulo e tal, mas isso a gente dá um jeito, né? Ó, assim, eu tenho aqui. Porra, assim, é porque é foda viajar pra mim. Tu viu lá no sábado. Imagino, pra mim bate e volta, maluquice. Eu não tô dizendo que você sai correndo daí pra cá, não. Você tem 3, eu tenho 2. Mas, porra, cara, quero muito gravar contigo mesmo. Fazer um vídeo contigo, acho que vai ser, porra, fundamental. E pode contar comigo, a gente vai fazer isso acontecer sim, tá? Bom, a gente tem aqui talvez uma hashtag nascendo aqui na cabecinha de Vitor. Qual é a hashtag? A hashtag de hoje, eu não consigo fazer hashtag igual o Alberto faz. Não precisa. Hashtag seja antirracismo. Pô, bom, hein? Gostei dessa hashtag. Vamos praticar isso aí então. Então, mais uma vez, obrigado, Jones. Deixa as tuas redes aí, cara, pra galera te seguir. Dá todos os teus @ possível e imaginável aí, sei lá, Snapchat, TikTok, as paradas do que TikTok, negócio de jovem, é TikTok que a galera curte, né? Mas Instagram não. Não entrei ainda nessa, mas já tô fortemente tentado, embora não seja mais tão jovem. Então, na verdade, as nossas redes, né, principais são o Instagram, @Família Quilombo, né? O YouTube, canal Família Quilombo, e o Facebook Família Quilombo também, né? Aí a gente onde a gente desenrola aí as nossas questões do dia a dia, mas principalmente o Instagram onde a gente está mais presente, né? Tem mais postagens e tal, e no YouTube onde a gente faz de forma mais encorpada, né? Que é onde você faz um vídeo, então no YouTube, principalmente no Instagram. Perfeito. É isso aí. Muito bom. @Família Quilombo e Família Quilombo no YouTube. Então vão lá, mandem beijos supimpas para eles saberem que
A gente tá mandando... E deve ter uns... Isso. Eu já tô seguindo poucos já. ouvintes. Aí, já ganhou um verdade, seguidor aqui. Eu tô seguindo desde o início do programa. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. A gente precisa... agora vamos fazer uma campanha Porra, aqui, né? não, Já isso, ó, olha só. Precisa... No exato momento que dessa gravação, falta só... Olha isso, falta só 100 seguidores pra eles conseguirem chegar a 10 mil seguidores. É disso que eu ia falar, e rapaz, que aí sim, vai né? ganhar o arrasta pra cima que, Não, falta 99 então, porque eu tô lá. 99 então. Já tô lá. Então, gente... Vamos bombar esse Instagram pra dar o arrasta pra cima pra eles, pelo amor de Deus, que arrasta pra cima é importante pra gente que vive disso, cara. Arrasta pra cima é vida, né? É vida. Então, a gente tá nessa pegada. Quer ver? Deixa eu olhar aqui. Olha lá, ó. Leandro Ribeiro disse que tá seguindo. O Ângelo aqui também no chat do apoiador disse que também entrou agora. Então vamos fazer pessoal, essa galera aí. Obrigado. Olha lá, tá 9.922 já. Caramba, aí, ó, tá vendo? Porra. Chegar, e olha que nem foi pro ar ainda. Com certeza essa parada vai ter virado já antes desse podcast ir ao ar, mas tudo bem. Aí sim. Gente, obrigado. Nada, que isso, cara. Aí, obrigado pelo convite, viu? Foi muito bom, gostei muito do papo, viu? Pô, foi um prazer, cara, foi muito bom. E, bom, a gente também é Tricô de Paz em todas as redes sociais, segue a gente também, se você não segue ainda. Se quiser mandar o seu depoimento, a sua mensagem pra gente compartilhar com o Jones e na próxima leitura de e-mails, é só mandar no tricodepaz@paizinho.com, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Beleza, beijão, pessoal, tchau, tchau. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.